desnutrição atinge metade das crianças Yanomami de até 5 anos. Presidente Lula viaja à Bahia para relançar o programa Minha Casa Minha Vida. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre 21 mandados em nova fase de operação contra suspeitos dos ataques do dia 8 de janeiro. Anderson Torres completa um mês preso e pedido de soltura feito pela defesa está em análise. Terremoto na Turquia é considerado o pior desastre natural em 100 anos na Europa pela Organização Mundial da Saúde. E você confere um verdadeiro milagre. Depois de passar mais de uma semana debaixo de escombros, mulher turca de 25 anos é resgatada com vida. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar hoje, na Bahia, a retomada do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A iniciativa deve financiar 2 milhões de casas até 2026. A nova versão do Minha Casa Minha Vida é uma das principais apostas do governo, que pretende aumentar o teto do financiamento de R$ 96 mil para R$ 150 mil para famílias com renda mais baixa. O programa habitacional deve ter como meta contratar 2 milhões de moradias até 2026. O presidente Lula vai anunciar a retomada do programa em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Na cidade vão ser entregues 2 conjuntos habitacionais com um total de 684 apartamentos. As unidades habitacionais na cidade foram contratadas inicialmente em 2013 e chegaram a ser praticamente concluídas, mas ficaram abandonadas por alguns anos e por isso precisaram ser reformadas. O programa habitacional retorna com a proposta de destinar 50% das unidades financiadas ou subsidiadas para a faixa 1, ou seja, famílias com renda bruta de até R$ 2.600. Os subsídios nessa faixa variam entre 85% e 95%. Também estão previstas no programa a possibilidade de locação social, a aquisição de moradia urbana usada e opções para famílias em situação de rua. E devem ser entregues de forma simultânea o total de 2.700 unidades habitacionais em 9 municípios de 6 estados. Os investimentos totalizam quase R$ 207 milhões. Pelo menos a metade das crianças Yanomamis de até 5 anos monitoradas pelo SUS apresentaram desnutrição. O pior quadro de saúde foi revelado em 2021, quando teve o maior percentual de crianças com peso baixo ou muito baixo. Cerca da metade das crianças Yanomami de até 5 anos apresentaram peso baixo ou muito baixo para a idade nos últimos 8 anos. O pico de crianças fora do peso adequado foi em 2021, quando 56,5% estavam com algum nível baixo de peso. Os dados são do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Os números não representam o total das crianças, mas aquelas que foram atendidas pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Sistema Único de Saúde. Essas crianças são cadastradas para que seja realizado o monitoramento e avaliação das ações de saúde a serem realizadas pelas equipes de saúde indígena. Desde janeiro, a terra indígena Yanomami, a maior reserva do país, enfrenta grave crise sanitária, com dezenas de casos de malária e desnutrição grave. O governo federal decretou em 20 de janeiro emergência de saúde pública para viabilizar assistência aos indígenas e também tem atuado junto às forças policiais para retirar milhares de garimpeiros que exploram ilegalmente a terra indígena. E nos próximos dias, o Ministério da Saúde vai enviar à terra indígena Yanomami cerca de 20 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19. A imunização dessa população estava prevista para começar em 27 de fevereiro, mas foi antecipada por causa da grave crise sanitária dessa população. E a Polícia Federal faz operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
Os suspeitos movimentaram mais de 420 milhões de reais. Agentes da Polícia Federal realizam a Operação Aves Áurea, que investiga uma organização criminosa que estaria envolvida com a compra de ouro extraído ilegalmente da terra Yanomami, em Roraima. Em 5 anos, a organização criminosa teria movimentado pelo menos 422 milhões de reais. São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, São Paulo e Goiás. Entre os investigados estão empresários, advogados e até um servidor público do município de Boa Vista, capital do estado. As investigações começaram após a Polícia Rodoviária Federal apreender mais de 4 milhões de reais em espécie em um veículo no município de Cáceres, no Mato Grosso. Durante a apuração, a PF identificou que os valores seriam apenas uma parcela de sucessivas compras de ouro em Roraima. Parte da organização estaria baseada no estado e receberia valores de pessoas físicas e jurídicas de outros locais com o fim de adquirir ouro de garimpos ilegais. O dinheiro seria movimentado principalmente por via terrestre, saindo das regiões Sudeste e Centro-Oeste com destino à cidade de Boa Vista, em viagens que poderiam demorar mais de uma semana. E para a saída do ouro de Roraima, o grupo contaria com o apoio de um funcionário de uma companhia aérea que auxiliaria o despacho do mineral. A Polícia Federal realiza mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra os atos radicais do dia 8 de janeiro. Pelo menos 5 suspeitos foram presos, do total de 8 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em 5 estados. Todos os mandados judiciais foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e os alvos estão em Goiás, Minas, Paraná, Sergipe e São Paulo. Os suspeitos de participação e financiamento da invasão e destruição das sedes dos 3 poderes em Brasília são investigados por 6 crimes. E o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, completou 1 mês preso. O pedido de soltura feito pela defesa está em análise. Anderson Torres já está preso há 1 mês, após desembarcar em Brasília no retorno da viagem aos Estados Unidos no dia 14 de janeiro. Ele é investigado por suspeita de omissão no caso dos atos que resultaram na depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. A defesa do ex-secretário tenta a revogação da decisão, mas o pedido ainda está em análise. A expectativa para a transferência de Torres para Papudinha, carceragem especial para agentes policiais, não se confirmou e ele continua detido no 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, no Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República para decidir pelo pedido de soltura de Torres. Já o procurador Carlos Frederico Santos pediu acesso aos resultados da perícia da Polícia Federal para emitir, então, um parecer sobre o caso. Torres chegou ao Brasil sem o celular. O acesso ao aparelho continua sendo um dos objetivos por parte dos investigadores. No último depoimento à Polícia Federal, no dia 2 de fevereiro, o ex-secretário afirmou que daria a senha da nuvem para que a polícia tivesse acesso, mas disse não saber onde estava o aparelho. A polícia prendeu 14 suspeitos de integrar uma milícia na zona oeste do Rio de Janeiro. Na madrugada desta terça-feira, 9 suspeitos foram presos em Campo Grande, na zona oeste do Rio, depois de relatos de que homens armados estavam ameaçando pessoas. Um dos presos é um tenente da Polícia Militar. E pela manhã, outros 5 homens também foram presos em Itanhangá, depois de um confronto com a PM. 2 fuzis e 4 pistolas foram apreendidas com eles. E por falar em Rio de Janeiro, temporal deixou a capital fluminense em estágio de atenção. A forte chuva provocou uma morte em São Gonçalo e 3 pessoas estão desaparecidas. O Centro de Operações da Prefeitura contabilizou ao menos 12 bolsões de água em vias, uma árvore caída no centro da cidade e o fechamento da estrada Grajaú-Jacarepaguá, na Zona Oeste. Em 3 bairros do Rio de Janeiro, estruturas de alvenaria de imóveis desabaram: Grajaú, Laranjeiras e Vila Isabel. Até às 9 da noite, 15 sirenes da Defesa Civil na capital já tinham sido acionadas, incluindo os bairros da Mangueira e Vila Isabel, onde fica o Morro dos Macacos.
Um carro capotou na Avenida Brasil, interditando uma pista da Via Expressa. A Defesa Civil do Estado informou que as equipes precisaram interditar 6 casas na cidade de Cachoeira e Macacu. 6 famílias ficaram desabrigadas, num total de 25 pessoas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado para cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas em São Gonçalo, incluindo 9 desabamentos ou deslizamentos e mais de 30 inundações e alagamentos. Há registro da morte de uma mulher vítima de um desmoronamento na rua Antônio Félix da Silva, no Engenho Pequeno. No mesmo bairro, 2 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros de uma edificação residencial que desabou na rua Aideia Barreto Couto. Outras 3 estão desaparecidas. E antes do intervalo, a gente atualiza a previsão do tempo para esta tarde. As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro e provocaram tantos transtornos devem dar uma trégua nesta terça. Enfim, uma boa notícia para os cariocas. Já no sul do país, que tem enfrentado fortes ondas de calor, as chuvas devem chegar com força nos próximos dias. Vamos conferir então como está o tempo nesse momento em algumas cidades? A gente continua falando do Rio de Janeiro. O dia por lá segue quente nesse momento e a cidade registra agora 30 graus. Podemos ver que muitas nuvens já começaram a se formar no céu, mas a possibilidade de chuva forte para hoje na capital fluminense é bem baixa. Agora vamos para Curitiba, ver como está o tempo por lá. O dia também segue quente, a cidade registra nesse momento 29 graus. Mas atenção, podemos ver que muitas nuvens carregadas já começaram a surgir na cidade. E por isso tem previsão de chuva forte para esta tarde. Para finalizar, a gente fala aqui da capital paulista. Vamos com a câmera 10 lá fora. Por aqui o dia está bem abafado, o sol predomina nesse momento e a cidade registra agora 29 graus. De volta comigo? Fique atento porque hoje não vai ser diferente. Tem previsão de chuva já no finalzinho da tarde. Dani? E veja a seguir, terremoto na Turquia é considerado o pior desastre natural em 100 anos pela OMS. E você confere um verdadeiro milagre. Depois de passar mais de uma semana debaixo dos escombros, mulher turca de 25 anos é resgatada com vida. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O Ministério das Relações Exteriores da China cobrou dos Estados Unidos uma investigação para apurar a presença de supostos balões americanos que sobrevoaram seu território sem autorização. Washington nega as acusações. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, dirigíveis enviados pelos Estados Unidos sobrevoaram o território do gigante asiático em pelo menos 10 ocasiões durante o último ano. Desde maio de 2022, sem permissão de autoridades chinesas, os Estados Unidos enviaram balões de grande altitude que fizeram viagens pelo mundo e sobrevoaram ilegalmente o espaço aéreo da China e de outros países importantes em pelo menos 10 ocasiões. Os Estados Unidos devem conduzir uma investigação e dar explicações à China. Na segunda-feira, Washington negou as acusações feitas por Pequim e diz que elas são uma tentativa de limitar os danos provocados por um programa chinês de balões de vigilância que, de acordo com autoridades americanas, envolve a espionagem de 40 países dos 5 continentes. Depois de abaterem um balão chinês na Carolina do Sul no último dia 4 de fevereiro, os Estados Unidos derrubaram mais 3 objetos voadores não identificados, o último deles no domingo. O governo americano ainda não sabe ao certo qual é o objetivo dos dispositivos abatidos, mas não descartou a possibilidade de espionagem. A montadora americana Ford anunciou nesta terça-feira que vai fechar cerca de 3.800 postos de trabalho nos próximos 3 anos na Europa. A justificativa é de que a empresa precisa aumentar a competitividade. A companhia informou que vão ser cortados 1.700 cargos na área de desenvolvimento de produtos e 600 na área administrativa na Alemanha. No Reino Unido, 1.000 funcionários da divisão de desenvolvimento e 300 da administração vão ser demitidos.
A montadora não mencionou outros países que vão ser afetados por 200 demissões. O diretor-geral da Ford Model para a Europa afirmou que foram decisões difíceis que não foram tomadas com um ânimo leve. A empresa afirmou que a decisão pretende revitalizar os negócios na Europa e levar a Ford a competir no mercado com maior rentabilidade. Os cortes vão acontecer ao longo de 3 anos e devem começar com um programa de demissão voluntária. Milhares de pessoas ficaram sem energia ontem na Nova Zelândia e centenas de voos foram cancelados por causa de uma tempestade que atingiu o norte do país. A força do vento derrubou árvores, postes e deixou estradas danificadas. O governo declarou estado de emergência em 5 regiões do norte, incluindo Auckland, a cidade mais populosa do país. Cerca de 58 mil pessoas na Ilha Norte ficaram sem energia e as autoridades alertaram que pode levar vários dias para que o serviço seja restabelecido. A tempestade também afetou a rede de transportes do país, com voos suspensos e horários de ônibus e trens atrasados. A Air New Zealand disse que cancelou 509 voos. E agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Entre os escombros, milhares de desabrigados enfrentam um inverno rigoroso e a fome, enquanto o governo dos 2 países e organizações internacionais tentam lidar com o desastre. Mais de uma semana após o terremoto que devastou a Turquia e a Síria, o foco das equipes de resgate mudou para fornecer comida e abrigo para os sobreviventes. As buscas devem continuar, mas a esperança de encontrar pessoas ainda com vida diminui a cada hora. De acordo com o governo turco, mais de 1.200.000 pessoas foram alojadas em residenciais que permaneceram em pé e em mais de 200.000 tendas que foram erguidas. Algumas regiões tentam restabelecer serviços básicos, como fornecimento de água, energia e sinal telefônico. De acordo com um relatório publicado nesta segunda-feira por uma associação turca, o custo do desastre para o país poderá chegar a mais de 84 bilhões de dólares, com mais de 71 bilhões destinados apenas para habitação. E na Síria, os trabalhos de resgate e apoio às vítimas do terremoto têm sido dificultados pela guerra civil, que já dura mais de uma década na região, sob o controle de rebeldes. Diante da necessidade de levar ajuda humanitária à população, o chefe da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que a Síria abrirá mais 2 passagens fronteiriças no país. Até o momento, o número de vítimas fatais já passa de 37 mil. Antes da tragédia, quase toda a ajuda humanitária crucial para os mais de 4 milhões de pessoas que vivem em áreas controladas por rebeldes no noroeste da Síria era entregue da Turquia por meio do cruzamento de Bab al-Awa. Guterres disse que Assad havia concordado em abrir os pontos de travessia de Bab al-Salam e al-Hay, da Turquia ao noroeste da Síria, por um período inicial de 3 meses, para possibilitar a entrega de ajuda humanitária. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, afirmou que se o regime estiver disposto a colocar em prática essas palavras, isso seria algo bom para o povo sírio. A situação é particularmente grave na área controlada por rebeldes, no noroeste da Síria, que não pode receber ajuda de partes do país controladas pelo governo sem autorização de Damasco. E um avião da Arábia Saudita pousou nesta terça-feira em Alepo, no norte da Síria, levando ajuda para as famílias do terremoto. Os 2 países romperam suas relações diplomáticas há mais de 10 anos. O Ministério dos Transportes sírio afirmou que é o primeiro avião saudita a pousar no país em mais de 10 anos. A carga era de 35 toneladas de mantimentos para as vítimas do terremoto. O último pouso de um avião saudita no país tinha acontecido em fevereiro de 2012, de acordo com a agência de notícias Sana. A Síria foi expulsa da Liga Árabe no final de 2011, depois da repressão às manifestações que resultaram em uma guerra civil com interferência estrangeira. A Arábia Saudita rompeu as relações com o presidente sírio Bashar al-Assad em 2012 e expressou apoio aos rebeldes desde o início da guerra, que em breve vai entrar no 12º ano e já provocou mais de 500 mil de mortes. E antes de encerrar, você vai ver um verdadeiro milagre que aconteceu no sul da Turquia. Depois de passar mais de uma semana debaixo de escombros, uma mulher de 25 anos foi resgatada com vida nesta terça-feira, né, Dani? Pois é, um verdadeiro milagre. E a história da jovem chama ainda mais atenção porque ela sofreu 2 paradas cardíacas após ser encontrada
mas conseguiu sobreviver. Vamos conferir. Mas a saga pela salvação de Abir não terminaria com o resgate. Após ter sido encontrada, ela sofreu 2 paradas cardíacas e precisou ser levada às pressas a um hospital de campanha, onde os médicos realizaram um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. Ela é vítima de um desastre e foi resgatada dos escombros depois de aproximadamente 180 horas. Ela teve um problema nos pulmões, então nós realizamos uma rápida ultrassonografia e uma cateterização cardíaca. O coração dela parou 2 vezes. Depois, Abir sofreu uma fibrilação ventricular. Nós fizemos tudo o que era preciso. Após 1h30, ela sobreviveu e foi enviada de helicóptero a um hospital. 8. gündeyiz. 180. saatlerdeyiz. Como vocês sabem, estamos no 8º dia e se passaram 180 horas desde os terremotos. É um milagre encontrar alguém vivo debaixo das ruínas. A primeira paciente que resgatamos pela manhã estava numa condição razoável, mas os que vieram depois estavam em estado crítico. A tendência é que os resgatados a partir de agora estejam em situação mais crítica. A maioria vai precisar de suporte de emergência. Os terremotos de quase 8 graus de magnitude que atingiram o sul da Turquia e o norte da Síria no último dia 6 de fevereiro deixaram pelo menos 35 mil mortos até o momento. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta terça-feira que os abalos sísmicos foram a pior catástrofe natural em 100 anos na Europa. E esse não foi o único milagre, né? Vale destacar que um jovem de 18 anos e 2 irmãos, um de 17 e um de 21, também foram resgatados dos escombros com vida nessa terça-feira no sul do país. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E é como eu sempre digo, a notícia não para aqui na Hit, então daqui a pouco eu volto com mais informações para você a 1h50. Te espero.